E longe do modelo tradicional de ensino, uma escola de Belém tem mudado histórias a partir do acolhimento, do afeto e da ciência. O método pedagógico aplicado no Instituto Educacional Chaivanato, o EDUT, é voltado à educação de pessoas autistas e respeita o tempo, as habilidades e os diferentes níveis de suporte de cada aluno, com estratégias lúdicas, sensoriais e avaliações individualizadas. O trabalho já tem reconhecimento nacional e representa uma virada na vida de famílias que por muito tempo enfrentaram a exclusão e o preconceito. Veja. Não é no papel e na caneta das escolas tradicionais que tudo começa. Aqui é no calor de um abraço, marcado pelo afeto, que tem início o processo de educação. Quando a gente chega, No Instituto Educacional Chiavenato, o IEDUC, em Belém, a inclusão é a base do modelo pedagógico. A escola desenvolve um trabalho pioneiro voltado à educação de pessoas autistas no Pará. Nas salas de aula, os brinquedos estão por toda parte, estimulando o aprendizado de forma lúdica e sensorial. Até a palma da mão ganha um papel importante no processo, sendo usada como apoio físico, suporte emocional e também como estratégia de comunicação. Aos 18 anos, Luiz Eduardo ainda não verbaliza, mas com o modelo de ensino aplicado na instituição, desafios do dia a dia passaram a ser enfrentados com mais facilidade. Quem acompanha de perto essa evolução é a mãe, Plícia. Ele fica prestando atenção mais, principalmente em filmes que a gente coloca a legenda. Inclusive, eu conversando com a Noa, ela disse, Plícia, pode ser que esteja surtindo efeito. Ele também fica mais atento aos livros, às frasezinhas, algumas coisas que a gente coloca no dia a dia dele, ó. Espere, entre, e então ele fica já prestando atenção. Isso já é um benefício para ele, entendeu? E a gente vê que no dia a dia dele ele fica mais calmo quando ele entende mais o que passa ao redor dele. Já Jéssica leva o filho Joaquim, de 11 anos, à escola. Antes ele estudava em um ambiente marcado pela exclusão. Na IEDUC, a realidade foi transformada pelo acolhimento e pelo ensino individualizado. Eu nunca tinha, por exemplo, estado numa festinha, numa comemoração de Dia dos Pais, de Dia das Mães, de Natal. Então, além do currículo ser adaptado, né, a gente consegue também fazer com que a criança ela visualize e participe de outros movimentos que também são importantes, né, para o desenvolvimento integral dessa criança. As histórias de Luiz Eduardo e de Joaquim representam apenas alguns dos muitos alunos autistas atendidos pela instituição. Um dos destaques do trabalho é o IARTEA, um instrumento criado para avaliar habilidades antes da introdução das letras. A proposta é tornar o processo de alfabetização mais funcional e menos frustrante para a pessoa autista. Foi justamente esse acolhimento individualizado que levou Noa, fundadora da unidade, a ser reconhecida nacionalmente no Prêmio Inclusão em Neuroeducação Brasil. Eu via como eram tratadas as nossas crianças com deficiência na escola regular, né? E o quanto que eram deixados de lado. O currículo adaptado que não tinha, e isso me incomodava, porque enquanto eu era professora de sala de aula regular, eu fazia de tudo para que todos participassem. E aí eu sabia que no próximo ano ele ia para uma outra professora que não ia ter todo aquele suporte. E isso me incomodava. E então eu comecei a pensar, quando eu abri o meu espaço. Quando eu abri o espaço, ainda não era escola, ainda era somente atendimentos. E aí, alguns pais começaram, tinha que abrir a escola, tu tinhas que abrir a escola. E isso veio me chamando a atenção. E foi quando eu abri realmente o IEDUC, parte escola também. Na prática, o método de ensino utiliza diferentes correntes da educação. Juntos, esses recursos ajudam a desenvolver habilidades, a aumentar a autonomia do aluno autista e a fortalecer a interação social. Mas, ainda hoje, a maior dificuldade é a falta de informação na sociedade. Hoje, estudos indicam que a pessoa autista apresenta diferentes níveis de suporte, o que significa maior ou menor necessidade de acompanhamento. No nível 1, há dificuldades mais leves de interação social e comunicação funcional. No 2, as dificuldades de comunicação verbal e não verbal são mais evidentes, além de comportamentos repetitivos frequentes. Já no 3, a pessoa autista não apresenta fala funcional, enfrenta grande dificuldade de interação social e necessita de apoio contínuo e intensivo. Mas, para muitas famílias, o maior desafio ainda não está dentro da sala de aula, está fora dela. Vencer o preconceito e avançar políticas públicas de inclusão seguem fundamentais para garantir educação e dignidade. Porque todos eles são diferentes entre si. Então eles aprendem de uma forma totalmente única.
Então, eu acho que poderia ter mais incentivo, sim, do governo, para que as escolas fiquem mais especializadas, principalmente com professores do gabarito da NOA. Existem professores maravilhosos, mas existe aquele da sala de aula é maravilhosa e a outra sala de aula já não vai ser mais, porque o professor não se dedica tanto. Então, a gente tem ali uma criança que só existe na escola.